Olá, este é o podcast Tozini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá, nós vamos dar início a mais um podcast Tozini Freire. Eu sou a Bianca Antacli, uma das sócias da área de Direito Ambiental aqui do escritório. E o tema do podcast de hoje é para falar sobre a COP16 de Biodiversidade, que vai acontecer daqui a menos de 20 dias, né? Vai acontecer no período de 21 de outubro a 1 de novembro, em Cali, na Colômbia. E a proposta de hoje é que a gente vá falar e aborde a importância do tema da biodiversidade, a sua conexão total com o assunto de mudanças climáticas, falar um pouco sobre bioeconomia também. E para isso eu tenho uma convidada muito especial que aceitou o meu convite, veio de Curitiba só para fazer essa gravação. Eu trouxe a Francine Leal, que é a sócia fundadora da GSS. E, na minha opinião, Fran, a GSS é a mais renomada consultoria na área de biodiversidade, é grande parceira aqui do escritório. Então, queria te dar boas-vindas, muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Bianca. É um super prazer, uma honra estar aqui. A convite do Tozini Freire, um convite pessoal vindo de você. E, assim, acho que isso sela cada vez mais a parceria que a gente tem aí de tantos anos. Que bom, Fran. A gente fica muito feliz com a sua presença. E o motivo do podcast eu já contei, né? A ideia surgiu justamente porque atuamos tanto nessa pauta de biodiversidade e a gente percebe, e estaremos na COP, acho que isso é importante dizer, assim, não vamos dizer que a gente está de malas prontas, porque ainda faltam 20 dias, mas temos toda essa preparação para a COP, e o que a gente tem visto, a gente já tem essa percepção de alguns anos, né, mas que o tema sempre teve uma menor atenção, né, da própria mídia, inclusive. E eu acho que nós aqui temos um dever até de tornar esse tema mais conhecido, mais discutido, até porque nós temos certeza de que existe essa conexão, eu diria até inequívoca, de biodiversidade e mudanças climáticas. Então, queria te ouvir um pouco, queria a tua opinião, tuas considerações. Eu acho que essa interconexão clima e biodiversidade é essencial, né? E a gente está, assim, a COP16, ela ocorre agora justamente com o objetivo de discutir a implementação do GBF, né? Que foram as metas estabelecidas na última conferência, na COP15, e o slogan, inclusive, do GBF é justamente be part of the plan, né? Então, seja parte do plano. E uma das metas, ou dessas diretrizes, é justamente o engajamento. Então, isso mostra a relevância aqui do tema que você trouxe hoje para a gente discutir, que é como que nós, né, que atuamos no setor empresarial, você como um dos mais renomados escritórios de advocacia do Brasil, assim como nós, como empresa de consultoria, conseguimos engajar os nossos parceiros e o setor empresarial principalmente, né? Então, eu acho que o primeiro ponto, dentro do que você trouxe, é justamente mostrar a relevância dessa conferência internacional e perceber, uma coisa que a gente percebe com muita facilidade, é justamente o aumento do interesse pelos atores, não só do setor empresarial, mas da sociedade civil, em relação às últimas conferências. Então, a gente percebe que clima é notório, a gente percebe não só no nosso dia a dia, né, pela questão das mudanças climáticas, tá frio em época de calor, tá chovendo em época que seria seca, e, enfim, todos esses fenômenos naturais que vêm acontecendo, mas a perda da biodiversidade ela é menos perceptível, né, e ela é considerada um dos maiores riscos aos negócios. Então, aquilo que antes era só discutido pela ciência, hoje a gente vê que o setor empresarial, sociedade civil, a academia e o próprio governo, né, está cada vez mais engajado nessas discussões, e a gente vê como resultado aí um super engajamento nas credenciais e na ida dos brasileiros, né, até Cali para essas discussões. Eu concordo plenamente com você, Francine. Eu acho que eu ouvi uma frase uma vez muito interessante que falava justamente que a perda da biodiversidade ela é silenciosa, né? E de fato é um pouco isso que você falou, dessa percepção mais clara
dos efeitos das mudanças climáticas no dia a dia das pessoas. E acho que aqui a ideia da gente conversar sobre isso é um pouco também de trazer a questão da biodiversidade nos negócios, né? Então, como essa interação é relevante, queria que você explorasse um pouco mais esse tema e a gente vê exatamente isso acontecer na prática. Então, né, de alguns anos para cá, como essa alteração da biodiversidade, a importância desse equilíbrio dos ecossistemas tem, de fato, causado impacto aos negócios. Então, já é uma questão que agora não só envolve a própria, né, preservação do meio ambiente como um todo, mas impactando nos negócios, nas atividades comerciais. Então, existe uma importância também desse equilíbrio ecológico para a perenidade dos negócios, né? E a COP traz um momento, inclusive, desse direcionamento, dessa conexão, não só dos negócios, mas da participação das empresas nessa caminhada, eu diria, né, dessa restauração, dessa recuperação. Então, não basta só colaborar com a redução das emissões de carbono. Acho que é isso que é importante a gente explorar um pouco também, né? Hoje a gente pensa assim, né, será que as mudanças climáticas estão afetando, ou é uma das causas da perda da biodiversidade, ou a perda da biodiversidade ela tem contribuído para aumentar ainda mais os efeitos das mudanças climáticas, né? Eu acho que essa resposta a gente não tem, acho que nem os cientistas têm exatamente a resposta mais correta, porque uma coisa liga a outra, né? Não tem como a gente pensar quem veio antes, o ovo ou a galinha, né? Então, esses temas, eles têm que, sim, ser tratados conjuntamente. E, justamente no GBF, a gente já começa a perceber, dentre as 23 metas, uma conexão cada vez maior. Tanto que a gente tem a meta 8, que trabalha efetivamente a inter-relação entre clima e biodiversidade. Entre tantas outras metas, né, que ele traz, como a meta 2, que vai trabalhar a restauração de ecossistemas. Então, a restauração é um tema muito discutido quando a gente fala em clima, nas negociações climáticas, mas pensar em restauração não é um simples reflorestamento, né, ou trabalhar com florestas plantadas do ponto de vista econômico, mas é restaurar ecossistemas. Nós precisamos restaurar a vida na Terra. Né? Então, selecionar espécies que tragam um equilíbrio de habitat e que a gente consiga aí desenvolver e fomentar, inclusive, a bioeconomia, como você comentou no início, né? Então, como fazer essa inter-relação entre todas as metas que estão sendo trabalhadas no GBF. E acho que até para a nossa audiência a gente está falando muito sobre GBF, por quê? Porque, para quem não acompanhou, mas na última COP, né, em 2022, que foi a COP 15, que aconteceu no Canadá, foi justamente celebrado esse grande acordo global de biodiversidade, que a sigla, né, é GBF, que é Global Biodiversity Framework, e por isso que a gente, né, acaba se referindo a ele, onde, de fato, há 23 metas, e a Francine está citando muito bem algumas metas que saltam aos olhos, né, e que a gente entende aqui como mais importantes, né, até nesse foco do setor empresarial. E, inclusive, acho que vale a gente falar sobre a meta 15, né, Francine? Acho que, dentre as metas também que você citou, a meta 15 traz um mecanismo bastante inovador e é muito interessante notar que foi um momento onde, pela primeira vez, há um mecanismo onde os Estados partes se comprometem com um foco realmente em exigir das empresas, e aí a gente fala aqui das grandes corporações, né, e das instituições financeiras, um monitoramento da biodiversidade. Então, é uma abordagem bastante interessante, porque essa meta fala de monitoramento não só dos seus impactos na biodiversidade, mas das suas dependências, né? Isso. Comenta um pouco também para a gente, acho que a GSS tem um trabalho interessante sobre isso, né? Daqui a pouco, não será demorado, vai haver todo um trabalho de monitoramento da biodiversidade. Então, isso já vem por aí, né? Algumas empresas já têm um grau de maturidade maior, mas você vê que existe agora um outro desafio, e acho que tem um comentário que você fez que eu acho muito interessante aqui. É mais, talvez, não diríamos fácil no sentido de simplificar,
mas monitoramento de biodiversidade é mais complexo do que monitorar emissões atmosféricas, talvez, né? Acho que sempre fazendo esse paralelo com o clima, né? Uma tonelada de carbono emitida aqui é uma tonelada de carbono, vamos dizer assim, sequestrada em qualquer lugar do planeta. Mas quando a gente fala de perda da biodiversidade, essa complexidade ela é muito maior, porque não existe uma unidade, né, necessariamente. Então, eu acho que, sim, é bacana a gente trazer a importância da Meta 15, muito no sentido porque este monitoramento, ele é necessário porque a gente só vai conservar, a gente só vai se preocupar em cuidar daquilo que a gente conhece. Então, a gente precisa conhecer qual é a relação que o nosso negócio tem com a biodiversidade. E isso parte, inclusive, do próprio letramento, né? Não só das pessoas que estão trabalhando diretamente, mas do C-level mesmo, né? A alta liderança, ela precisa estar ciente disso. E a Meta 15, ela nasce, ela vem, ela é um resultado de um compromisso assumido lá atrás, na COP13, do setor empresarial, mas também muito endereçado pelo setor financeiro, né? Como que as instituições financeiras têm visto a perda da biodiversidade como um risco, não aos seus negócios, mas aos negócios que as instituições financeiras estão investindo. Então, esse monitoramento, ele vem muito numa cobrança, no sentido de relatar. Eu preciso relatar para a sociedade e para as instituições financeiras que subsidiam o meu negócio, qual é a minha dependência, o quanto que eu dependo da biodiversidade. É muito interessante, né? Então, assim, eu gosto muito de dar o exemplo do morceguinho, né? Morcego é um bicho que naturalmente as pessoas falam, um morcego, tá? Já tem aquela aversão ao morcego, mas ele é um excelente polinizador. Para algumas espécies, para algumas cadeias agrícolas, sem o nosso morceguinho, há um custo incrementado muito maior da polinização manual. Então, qual que é a dependência que eu tenho de um determinado ativo da biodiversidade e que pode trazer risco aos negócios, né? Então, aqui só para exemplificar. Então, esses riscos e dependências, eles passam a ser monitorados pelas grandes instituições e o que a gente vai começar a perceber é que hoje as grandes multinacionais têm esse direcionamento da meta, mas grande parte delas não consegue monitorar apenas o seu quintal, porque o risco ou a dependência, ela não está dentro de casa, ela está na sua cadeia de valor. E como é que a gente vai engajar a nossa cadeia de valor, tanto no antes como no depois, para que a gente se preocupe com a biodiversidade? Então, a gente está diante de um desafio imenso, mas extremamente necessário para que a gente consiga atingir aí os objetivos e metas que foram estabelecidas na última conferência, né? Concordo também muito com você e acho que vamos pegar dois ganchos aqui importantes. Um, o setor financeiro, e a outra questão que você mencionou sobre cadeias de valor, que acho que além, eu estou falando muito peço até desculpas aqui para todos os ouvintes. No caso das cadeias de valor, essa é a próxima etapa também, né? Então, isso é muito claro na meta, que você, no final do dia, as empresas vão ter que falar das suas dependências, e isso também envolverá as suas cadeias de valor. Então, além do cuidar dentro de casa, tem todo um olhar para as suas cadeias de valor. É uma tendência que isso vai acontecer também num próximo período, né? E é um desafio, eu diria, ainda maior, né? Então, temos esse outro aspecto bastante importante, Francine, concordo muito, um dos temas talvez mais emblemáticos das discussões, né? Não só aqui em ambiental, mas nas outras questões também. E o setor financeiro, acho que aqui podemos também falar e reconhecer uma mudança importante. Então, durante a COP teremos um Finance Day, e a das discussões que vai para a mesa será como financiar todas essas medidas de recuperação, de restauração, e esse dia ele é simbólico também, né? Então existe toda uma expectativa que já vem acontecendo, mas que terá inclusive, né, esse dia dedicado ao tema, como financiar essa bioeconomia,
como financiar essa recuperação. Também queria ouvir sua opinião. Acho que Uhum. tem um bom caminho, pelo menos Uhum. promissor, né? Uhum. Eu acho que, veja, o tema bioeconomia, ele tem sido muito falado, né? O termo bioeconomia, e aí a gente escuta muito assim, qual é o conceito que se dá, de qual bioeconomia estamos falando, né? Acho que Exatamente. falam muito isso, de qual bioeconomia. A bioeconomia não é algo novo. A bioeconomia, Não. ela existiu desde sempre. Por quê? 100% da economia global depende da natureza. Né? Isso é um dado trazido aí pelo World Economic Forum, inclusive, né? A gente tem aqui dados como 7,3 trilhões de dólares, o valor atribuído aos negócios relacionados à natureza. Então, a gente não está falando de pouco dinheiro. Não. Né? Então, se nós temos, a dependência global, ela é tanta da natureza, e quando se fala natureza, a gente está falando aqui de recursos hídricos, mas também de recursos da biodiversidade, não tem como a gente pensar numa manutenção do problema ou restauração dos seus habitats naturais, porque dentre as metas a gente tem 30% de restauração, de meta de restauração dos nossos ecossistemas, sem falar de financiamento. Exatamente. Sem falar de vai? recursos financeiros. Né? Então, assim, se hoje a perda da biodiversidade é um risco aos negócios, nós precisamos financiar. E aí a gente tem uma série de objetivos, e ele é muito bem trabalhado na meta 19, né, de como que nós vamos financiar, e isso vai ser muito discutido no Finance Day, mas também olhar para a meta 18, que fala de como nós vamos trabalhar na diminuição dos incentivos perversos, e ampliar os incentivos positivos. Né? Como é que a gente vai reduzir esses incentivos fiscais que eventualmente a gente tenha no Brasil? A gente sabe que tem muito, mas estamos falando, né, de uma meta internacional, de reduzir aqueles incentivos fiscais que atribuem aí uma economia convencional baseada no desmate ou de pesca, que muitas vezes facilita até a pesca ilegal, ou outras atividades que tenham um impacto maior no meio ambiente, e reverter esses incentivos fiscais para uma economia mais voltada para a natureza. Né? Então, um dos grandes desafios da bioeconomia no Brasil é a nossa questão geográfica. É questão de transporte. É um continente, né? Quase um continente. Então, como é que eu vou desenvolver a bioeconomia extrativismo de populações isoladas na Amazônia se a gente não tem uma estrutura de transporte apropriada? Então, eu acho que é a partir daqui que a gente começa a mudar essa chavezinha. Como que os países vão implementar as novas regras e mecanismos fiscais, financeiros, incentivos que possam facilitar e proporcionar esse desafio ao longo dos próximos anos. A gente até fez um comentário antes de começar, quando pensamos nesse podcast, que foi justamente a COP não é só um evento, Isso. né? Eu acho que isso também é a nossa mensagem importante. Então, se discute muito antes e a gente espera que o assunto se discuta muito depois, né? E a COP vem para que todo mundo pare naqueles dias para discutir, mas a discussão é implementar as metas até 2030, e a gente espera que sim, aconteça, porque elas já são uma repactuação de metas que, né, iriam até 2020. E aí, vamos falar de bioeconomia, porque esse também é um tema que nunca se falou tanto desse nome, né? E concordo também com você, tem um conceito, não tem, há quem defina, há quem não defina. O Brasil, assim, como país, né, já definiu um conceito de bioeconomia bastante amplo até num decreto publicado esse ano, e é um decreto que, de fato, assim, deu a largada oficial para que essas políticas comecem, a política de bioeconomia comece a ser implementada no Brasil. É um primeiro passo, mas de fato existe agora, né, a meta de elaborar um plano nacional de desenvolvimento da bioeconomia, e vai haver a nomeação, né, de uma comissão nacional de bioeconomia. Então, teremos, num curto período de tempo, o Brasil focando nessa estruturação desse plano. É um decreto que eu elogio, de certa forma, porque ele trouxe uma amplitude de atividades, então ele inclui o agronegócio, ele inclui a indústria,
e quando a gente olha, a gente vê com bons olhos, na medida em que, se for possível abarcar várias atividades, isso será muito bom para o país, né? Mas tem todo esse desafio de um país continental e das especificidades de cada bioma, mas aqui a gente tem que comemorar também. Vamos falar um pouco do G20? Eu acho que também queria te ouvir. É um ano onde o Brasil também tem um mérito muito grande, né, de ter conseguido a aprovação dos high-level principles, né, os princípios de alto nível de bioeconomia. O que você achou também? Eu acho esse ponto super interessante, que bom que você tocou nesse ponto, porque, veja, o Brasil esse ano, ele sediou, ele presidiu o G20, né, que é um dos principais encontros aí e discussões do setor econômico, né, então eu acho que isso traz uma relevância bastante importante para nós aqui, como brasileiros, né, e justamente foi o governo brasileiro que incentivou essa discussão da gente trazer o tema da bioeconomia nesse fórum global, né? Então, como você comentou, a gente tem o GIB agora, né? Que são esses 10 princípios para impulsionar o desenvolvimento da economia, né? Que combina a ciência avançada, mas que reconhece também a ciência tradicional, né? Como que a gente vai fazer? Não existe high-tech se não existir, se a gente não olhar para o low-tech, né? Como é que funciona na prática, no campo? O que as comunidades precisam para que a bioeconomia, ela se desenvolva de fato, né? E dentre esses 10 princípios, eu acho que é muito importante a gente ressaltar, na minha opinião, alguns deles que têm um olhar mais sensível, inclusive para economias como a do Brasil, que é a equidade, a questão de inclusão e gênero. Né, o poder, a participação da mulher, principalmente nessas economias mais locais, ela é muito forte. Então, e a equidade, quando a gente fala em equidade, as pessoas já acabam concentrando muito essa visão de equidade de gênero, e não é só isso. É equidade e inclusão no sentido de tecnologia, investimento. Como que a gente vai trazer investimento de fora, não só para países, não só para o Brasil, mas para outros países ainda em subdesenvolvimento, né, em desenvolvimento, para que a gente consiga efetivamente trazer uma equidade de condições para todos, né? Então, acho que esses 10 princípios, eles são extremamente importantes, e eu vejo isso da mesma forma como você trouxe o teu olhar sobre o decreto brasileiro, também aos 10 princípios. Então, ouvi algumas críticas de algumas pessoas dizendo, mas esses princípios, eles são divulgados por uma questão de marketing, para mostrar aquela velha história do para inglês ver. E eu acho que não, eu acho que a partir daqui a gente começa a desenrolar efetivamente as políticas concretas para se atingir esses objetivos. E aí, muito nesse sentido, eu queria, né, finalizar nessa questão da bioeconomia, mas voltar para o comentário que você fez da COP, né, que a COP não é só um evento. E aí eu direciono muito para os nossos ouvintes que sempre nos perguntam, o que vai ter na COP, como é que funciona? Nunca participei de uma COP. Então, eu acho que é legal a gente ouvir isso e dizer que, sim, né, tenha uma COP, não como um evento que a gente vai participar e circular entre palestras e eventos paralelos, mas ele é um momento em que os estados estão representados para justamente negociar como que a gente vai implementar as metas que vão efetivamente garantir a sobrevivência do planeta, né? A nossa sobrevivência no planeta, porque o planeta vai continuar existindo. Então, eu acho que é um fórum, é um espaço onde estaremos todos reunidos em igualdade de condições. Também, e concordo. Quando a gente fala em igualdade de condições, usem o tempo que estiverem lá, não só para conversar com aqueles que vocês já falam no dia a dia, mas um espaço de escuta e de fala, de trocas com a academia, quer dizer, o que a ciência está falando efetivamente sobre os riscos em relação à perda da biodiversidade. Vamos escutar dados científicos para trazer para o nosso dia a dia, para o nosso negócio. As populações, os povos tradicionais estarão lá representados. Vamos ouvi-los. Será que no nosso dia a dia
de escritório, de empresa, a gente tem a mesma chance de ouvi-los e de saber o que é importante para eles, né? Eu acho que é extremamente importante, e inclusive a Meta 15 traz isso. Como que as empresas vão se relacionar com povos e comunidades tradicionais, né? ONGs, né? Acho que já acabou o tempo em que a gente tinha esta é a cadeira da sociedade civil, das ONGs, e aqui só entra setor privado. Não, o setor privado se comunicando com todas. E o próprio setor privado Exato. que também vai estar lá para expor. É. Acho que essa é a grande conexão. Eu acredito nessa conexão de todos. Isso, né? isso. E colocar a pauta conjunta a mudanças climáticas e biodiversidade. É uma excelente oportunidade. E aqui a gente pode também fazer um último recorte que eu acho bastante importante, que é acesso ao patrimônio genético, já que a gente está falando falamos de comunidades tradicionais, porque quando a gente fala biodiversidade, muito se fala sobre biodiversidade, né, vida, seres vivos, e com, logicamente, o qual as duas concordamos, falando de ecossistemas, inclusive na concepção original da palavra, mas existe um grande recorte, né, nessa legislação, não só nacional, mas também haverá uma discussão específica na COP16 sobre o acesso aos recursos genéticos, aos conhecimentos tradicionais associados e a repartição de benefícios. Isso, né, na sigla internacional, é conhecida como ABS ou ABS, e temos um protocolo importante, né, que é o protocolo de Nagoya. Para a nossa audiência, é um protocolo que fala de um mecanismo, né, internacional de repartição de benefícios, e vai haver também discussão sobre isso. Né? Então, o Brasil tem uma legislação específica já há muitos anos, né, mas em 2015 a gente tem uma legislação bastante nova, bastante moderna, e então também teremos uma discussão sobre isso. Né? Acho que vale a pena a gente tratar um pouquinho sobre isso muito, muito rapidamente, mas é um tema importante para o Brasil e que talvez seja um dos grandes exemplos de bioeconomia. Né? Se a gente for falar de um dos exemplos, né, mais clássicos de bioeconomia, tanto é que para o governo brasileiro isso já é tão claro que criou uma Secretaria de Bioeconomia. Né? E esse tema está sob o chapéu da Secretaria de Bioeconomia, inclusive. Né? Acho que o desafio aqui é falar muito rapidamente do tema que nos uniu, né? Exatamente. Porque, enfim, a gente se conheceu quando você era conselheira ouvinte do CEGEM, né? Na antiga legislação, né? Então, acho que você representou um papel super importante, representando o setor industrial também naquela época, né? Hoje, o setor empresarial tem a sua cadeira no CEGEM, que é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, né? Com espaço de fala e voto, né? Coisa que no passado nós não tínhamos, mas acho que você representou muito bem durante aí o tempo que você esteve representando o setor empresarial lá no CEGEM, né? Então, mas sem dúvida, acho que o tema de ABS é o meu tema de paixão, né? Algo que a gente trabalha há muitos anos na GSS, já há mais de 15 anos, e falar de biodiversidade e o uso sustentável da biodiversidade sem reconhecer e valorizar os conhecimentos tradicionais associados, ele é praticamente impossível, né? Não tem como fazer essa dissociação. E dentre os 3 objetivos da CDB, a gente tem justamente a repartição de benefícios justa e equitativa aos países, né, provedores de recursos genéticos e aos povos tradicionais que detêm esses conhecimentos que são essenciais para a ciência e para o desenvolvimento de produtos, né? Então, e a gente tem uma meta específica relacionada ao tema de ABS, que é a meta 13. E a meta 13, ela traz, inclusive, uma das principais negociações da COP16 agora, que é o mecanismo multilateral, principalmente voltado para a DSI, né, que são as sequências digitais. Então, nessa linha de bioeconomia, a gente tem também um olhar de tecnologia, de ciência para o desenvolvimento de produtos baseado apenas nas sequências digitais, né? Que hoje eu não preciso mais fazer uma expedição na floresta amazônica. De qualquer lugar do planeta, a gente acessa um banco de dados, um banco genético, consegue pegar as sequências digitais necessárias e desenvolver um produto baseado apenas nessas sequências.
Então, como que a gente vai garantir aos países provedores desses recursos genéticos uma repartição justa e equitativa? Então, esse é um dos principais pontos que está em negociação agora na COP16, e a gente tem trabalhado muito no engajamento e nas discussões de como se dará isso, mas eu sempre termino as falas relacionadas ao mecanismo multilateral e DSI voltado ao fato de que esse mecanismo ele não pode ser desenhado apenas com o olhar das sequências digitais. A gente tem que olhar isso com uma lupa mais ampla, porque os produtos que a gente consome, sejam eles do setor farmacêutico, do setor cosmético ou de qualquer outro, da indústria química ou mesmo da indústria agrícola, de que todos os produtos eles são desenvolvidos com inúmeros ingredientes. Então, a gente tem que ampliar este foco para um universo geral de acesso ao patrimônio genético e estabelecer regras que tragam mais equidade também entre países, né? E eu acho que esse também é o foco de um dos estudos que a GSS faz já há muitos anos, conhecido como Projeto Bogotá. É um estudo que compara as legislações de ABS de todo mundo, e esse ano a gente tem aí o prazer de ter o Tozini Freire nessa parceria, né, que vai trazer um olhar jurídico mais forte sobre a legislação, porque o nosso papel sempre foi compilar as normas e não fazer um papel de análise, né, uma análise jurídica das normas, e sim possibilitar que todos os usuários tenham acesso a essas regras. Então, acho que é super bacana para a gente ter vocês em parceria, trazendo esse olhar jurídico para esse estudo, né? Então, que vai resultar muito nessas negociações, né? É verdade. Eu acho que aqui, de novo, tem uma interessante questão, né? A legislação dos países e como harmonizar essas discussões, cada país com a sua regra específica, inclusive o Brasil com a nossa. Então, esse é um tema também que, quem sabe, a gente grava um pós-podcast, pós-COP, um outro podcast para falar sobre isso. Mas acho que, para todos nós, né, quem pensava na legislação lá de 2001, né, quando tudo começou, tinha uma questão muito mais de coleta da informação, local de coleta, né, a informação muito mais física, e hoje e há muitos anos, né, as questões estão muito mais digitais. Então, quem imaginaria que a gente falaria sobre sequências genéticas mapeadas, nem precisamos mais, né, da planta em si, né, é muito... Mas esse é, de fato, o futuro que também entra na nossa área, né? A gente, às vezes, não percebe. É uma pena que a gente está chegando ao final, poderia ficar aqui mais horas e horas conversando. Queria te pedir para deixar uma mensagem final e contar só um pouco o que a GSS faz, em breves palavras, e falar dos nossos side events na COP. Acho que vale a pena, Fran. Ah, legal. Obrigada por essa oportunidade. A GSS, a gente se coloca como uma empresa de desenvolvimento e de impacto social e ambiental, né? Acho que ela nasceu como uma empresa de consultoria tradicional, né? É muito no sentido de que um cliente tem uma questão, a gente olha, observa e traz uma recomendação. Mas quando a gente olha as recomendações que nós daremos, tanto do ponto de vista de clima e biodiversidade, que são nossas duas áreas de especialidade, as soluções não estão aí, né? E aí, tudo bem, faça isso, como eu faço isso? Então, a gente vem se colocando muito nesse lugar de eu auxilio os nossos parceiros a encontrarem as melhores soluções, tanto do ponto de vista de clima e de biodiversidade, e foi assim que nasceu as nossas plataformas, né? A Repenso, voltada para a democratização climática, e a VBio, que é super reconhecida também, e foi lançada em uma das conferências de biodiversidade, que é a vitrine da biodiversidade brasileira, né? Como que a gente pode trazer recursos para as comunidades em todos os biomas brasileiros se desenvolverem e trabalharem não só projetos voltados para a bioeconomia, mas para a sustentabilidade dessas comunidades, né? Então, estaremos na COP juntos, né? E teremos a oportunidade de apresentar, lançar, na verdade, conto aqui em primeira mão, inclusive,
que o estudo Bogotá ele deixa de ser apenas um estudo publicável, né, mas ele vai se transformar em uma plataforma eletrônica, facilitando o acesso e a busca de informações em relação a consentimento prévio informado, valores de repartição de benefícios, checkpoints, etc. Então, a gente vai lançar primeiro com uma discussão no dia 22 de outubro, na Zona Verde, no Dia de Recursos Genéticos, que a gente vai trazer uma abordagem um pouquinho mais global e focando também nas discussões em relação à DSI. E no dia 24 de outubro, na Zona Azul, no site de eventos oficial da COP, que a gente vai trazer um debate um pouquinho mais regional, quer dizer, como que a gente pode fomentar a harmonização das regras, principalmente entre os países panamazônicos. Então, estaremos juntas lá, depois a gente passa mais informações de horário, local. E todos convidados, né? Quem estiver na COP está super convidado para estar lá conosco. Isso mesmo. Então, queria agradecer muito pela tua presença, queria convidar todos, né, a curtirem esse vídeo e sempre acessar o site aqui do escritório quando quiserem informações sobre direito empresarial em geral. Muito obrigada.